Olá, salve, salve! Hoje o episódio que a gente vai falar é sobre a revolta da Chibata, que aconteceu em 1910, no Rio de Janeiro, e a gente vai relacionar com algumas competências e habilidades do Enem, que são interpretações desse episódio aí. Em novembro de 1910, Marcelino Rodrigues, o marujo da Marinha Brasileira, também conhecido como baiano, entrou com 2 garrafas de bebida alcoólica no poderoso navio Minas Gerais. Foi dedurado e o alto comando da Marinha decidiu fazer uma punição que servisse de exemplo a outros marinheiros. Colocou todos no convés, enfileirados, para que assistissem à morte lenta e cruel do baiano. Ele foi condenado a receber 250 chibatadas e antes do final da punição ele já estava morto. Foi o início do motim que os marujos haviam preparado meses antes. O Brasil tinha abolido o regime escravista em 1888, mas o hábito de violentar os negros ainda estava, e de certo modo ainda está até hoje, impregnado nas relações sociais brasileiras. Em Porto Alegre, no Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, há o registro de vários relatos desse retrato brasileiro no início do século XX, como a de uma dona de padaria que, desconfiando que sua empregada havia roubado, colocou um ferro em brasa no ânus dela para que confessasse o crime. As feridas levaram a infecções intestinais e dias depois a mulher morreu. Na Marinha não era diferente. O baixo escalão, os marujos, era formado praticamente por negros. Muitos deles tinham sido recrutados à força, sequestrados de suas famílias e jogados num navio. Uma prática comum na Inglaterra do século XVII e XVIII, que sequestrava pessoas e forçavam elas a povoarem suas colônias na América e na Oceania. A comida era como uma lavagem para porcos. O soldo, o salário, era bem baixo e eles eram chicoteados por qualquer coisa. Então vamos à história dos navios, né? A Marinha vinha deixando de ser atualizada desde o fim da Guerra do Paraguai na década de 1870. E na década seguinte, o crescimento na importância política do Exército causou um grande desconforto no comando da Marinha. Em 1889, um golpe militar instaurou o regime republicano no Brasil e os 2 primeiros presidentes foram generais do Exército. A Marinha, então, juntou-se a movimentos monarquistas e federalistas, como nas revoltas da Armada de 1891 e 1894, mas no início do século XX, as análises de geopolítica mundial colocavam o poder naval como fundamental para grandes potências, e o Brasil, que almejava ser a grande potência do Atlântico Sul, comprou da Inglaterra 4 grandes navios de guerra, navios de ponta na época, pouco antes da Primeira Guerra Mundial, que ia começar em 1914. Navios com altíssimo poder de fogo e revestido de aço, pois a esquadra brasileira era até então de navios de madeira, e mandou os marinheiros para o Reino Unido para aprenderem a utilizar essas grandes máquinas, pois aqui no Brasil ninguém sabia utilizá-las, e lá eles conviveram com uma outra realidade. Os marinheiros do maior poder naval do mundo, os ingleses, eram tratados com dignidade. Não haviam castigos físicos, a comida era fresca, farta e bem composta. Os soldos eram bem maiores, e foi assim que eles armaram a revolta. Foi aí que o gaúcho João Cândido, um cara muito habilidoso, chamou seus colegas e disse: olha só, estamos com o maior poder de fogo das Forças Armadas. Quando a gente chegar no Brasil, vamos usar essas máquinas de guerra para reivindicar nossos direitos. E o estopim para esse acontecimento histórico foi a morte cruel do baiano, o Marcelino. Os marujos enfrentaram os oficiais, começaram as trocas de tiro e os estouros alertaram os marinheiros das outras embarcações, que tomaram os outros 3 navios. E João Cândido passou ao posto de almirante perante os marujos, o mais alto posto da Marinha. Conhecido como Almirante Negro, tinha a dignidade de um mestre-sala, e ao navegar pelo mar com seus blocos de fragatas, foi saudado no porto. Deram alguns tiros nas encostas da capital, até então era o Rio de Janeiro, para alertar as autoridades e antes de apresentar suas reivindicações, deram uma manifestação incrível de habilidade com aqueles enormes navios. Existem relatos que até cavalinho de pau um navio Minas Gerais deu. Os navios faziam manobras incríveis na Baía de Guanabara. Imagina um navio de 160 metros dando um cavalinho de pau, e isso dentro de um limitado espaço entre uma ilha e outra, entre um rochedo e outro. Isso era o que os brasileiros estavam fazendo naquele novembro de 1910.
O treinamento na Inglaterra tinha mesmo dado certo. Os brasileiros pilotavam aquelas grandes embarcações com agilidade e maestria. Mesmo quem já tinha visto tudo em termos de marinhagem ficou impressionado. Quase todo mundo tinha fugido do Rio de Janeiro, de medo do que estava por vir. Mas quem ficou e pagou para ver, viu aquelas que podem ter sido as manobras mais impressionantes de toda a história naval. Sobram relatos de gente impressionada com o que o almirante João Cândido e seus amotinados sabiam fazer. O governo cedeu, proibiu os castigos físicos e deu anistia aos marujos. Mas o tratamento não mudou. Alguns dias depois, um outro motim bem menos organizado foi sufocado e suspenderam a anistia aos marujos que eles tinham dado. João Cândido foi expulso da Marinha e preso. Tentaram classificar ele como louco e internaram num hospício, mas ele saiu alguns meses depois porque era difícil enquadrar um cara tão genial como louco. Depois de solto, o almirante negro passou o resto de sua vida, que só acabou aos 89 anos, como pescador no Rio de Janeiro. Falando das competências e habilidades, esse fato histórico ocorrido envolve a abordagem de um amplo contexto. Compreender isso tudo, então, faz parte de desenvolver algumas competências e habilidades que estão envolvidas no Enem. Então, por exemplo, a competência de área 2 é compreender as transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder. Essa competência ela envolve algumas habilidades, como, por exemplo, comparar a habilidade 9, comparar o significado histórico geográfico das organizações políticas e socioeconômica em escala local, regional ou mundial. O estudo da geopolítica, que era gerado nas universidades, eram teorias que influenciavam os governos nacionais em nível mundial. Foram essas análises que levaram o governo brasileiro a investir no poder naval. E a competência de área 3 é compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diversos grupos, conflitos e movimentos sociais. Como habilidade 11, que essa habilidade é identificar os registros de práticas de grupos sociais no tempo e no espaço. A revolta da Chibata reflete a luta dos negros por direitos civis no Brasil e, nesse caso, sobre uma instituição das Forças Armadas, a Marinha, que seguia tendo práticas escravistas mesmo após a abolição da escravidão, que havia acontecido há mais de 20 anos. Então, esse fato histórico, ele merece uma compreensão muito mais ampla e eu acho que as competências do Enem, elas te ajudam a ter esse contexto mais amplo, de como se dava a geopolítica da época, qual era o posicionamento do Brasil, da República Velha, do Brasil da República Velha, nesse momento geopolítico, um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, como se posiciona na relação de controle do poder do Atlântico Sul, e é um contexto extremamente importante, não só para o Brasil, mas para as Forças Armadas e para a sociedade como um todo, certo? Então, fala Garcês, é isso aí, se tu curtiu, se tu gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal e vale a pena, logo a gente vai ter mais assuntos para debater, ok? Fala Garcês então, dá-lhe!